Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Vire para essa pessoa linda que está do teu lado e diga: que bom que você veio. Que bom que você veio. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa noite já recebeu a tua adoração, o teu louvor, a tua gratidão. E agora Ele vai falar com você através da palavra. Agora Ele tem algo especial para você nessa noite. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, ao nosso pastor Jeová de Aquino, por nos confiar essa oportunidade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 11, o verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 em diante. Vamos estar lendo alguns versículos de 1 a 4, depois a gente vai para o 12, de 1 a 2. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 11, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Capítulo 12, versículo 1 diz assim, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitou dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Amém? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Deus, nós queremos, ó Pai, nessa noite agradecer a Ti o privilégio, Senhor, de estarmos na Tua casa, Senhor. A Tua palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a junta e medula, que é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações, ó Pai. Que nessa noite esta palavra, Senhor, encontre, Senhor, uma terra, Senhor, fértil, ó Pai, aonde ela vai, Senhor Deus querido e eterno, frutificar, Senhor. E possamos, ó Deus, sair daqui, ó grande Deus querido e eterno, com a certeza da nossa vitória, Pai. É o desejo nesta noite, Senhor, do meu coração, para cada um dos teus filhos e das tuas filhas, para a glória, a honra, louvor do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus querido e eterno. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos? É um texto bastante conhecido, onde nós vemos uma família. É interessante que não fala sobre a mãe nem o pai. Fala apenas 3 irmãos, um irmão e 2 irmãs. E de repente acontece uma situação que poderia acontecer, e nós temos vivido e temos presenciado nos dias de hoje situações como essa. Perdendo um ente querido. Mas aí nós servimos a um Deus de milagre. Um Deus que opera, um Deus que age, um Deus que faz, um Deus que é presente. O que me chama a atenção nessa passagem é que o texto começa no versículo 1 do capítulo 11, dizendo: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de Marta. Esse homem estava enfermo e de repente a sua irmã manda o mensageiro avisar Jesus que Lázaro estava enfermo. E me chama a atenção aqui porque ela vai dar algo, uma ênfase sobre isso. No versículo 3 diz: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele quem tu amas. Aí Jesus vai dizer: esta enfermidade não é para... Parece que é uma contradição, parece que algo não se encaixa. Parece que Jesus diz uma coisa e acontece outra. Jesus disse: essa enfermidade não é para morte.
Parece que Jesus diz uma coisa e acontece outra. Mas no versículo 21 ele vai dizer assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha como é que é. Manda-se o mensageiro dizer: olha, o teu amigo a quem tu amas está doente. Jesus vai dizer: essa enfermidade não é para morte. E no versículo 21 ele vai dizer assim: se tu estiveste aqui, meu irmão não teria morrido. Parece uma contradição, parece que Jesus disse uma coisa e aconteceu outra. Mas se nós formos analisar e vermos isso, no versículo 4, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Havia um objetivo, havia algo sobre essa enfermidade que Jesus tinha nesse sentido. Parecia uma contradição, Jesus disse uma coisa, aconteceu outra. É porque a expectativa de Marta era uma, a realidade de Jesus era outra. Muitas das vezes eu e você criamos uma expectativa diante de certas situações, mas a realidade de Deus para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida é totalmente diferente. Não é no nosso tempo, não é desse jeito, não é da nossa maneira, não é do modo nós queremos, é do jeito, da maneira, do modo dele. É ele que manda, é ele que faz, é ele que coordena, é ele que comanda, é ele que faz. Quantas das vezes eu e você, nós criamos uma expectativa e nós ficamos frustrados com a nossa expectativa. E eu olhando o dicionário e vendo o significado de expectativa, e uma me chamou bastante atenção: esperança baseada em suposições. Nós temos uma esperança baseada nas nossas suposições, e quando não dá certo, nós ficamos frustrados. Por quê? Porque nós colocamos uma esperança sobre aquilo. Quando Marta manda o mensageiro até Jesus para dizer: olha, o amigo a quem tu ama. Imediatamente na cabeça de Marta passou: ele vai largar tudo? Ele vai deixar tudo? E ele vai correndo acudir o amigo que ele ama. Mas essa era a expectativa de Marta. Mas a realidade de Jesus era outra. Aquela enfermidade não era para a morte, mas que a glória de Deus se manifestasse e o Filho de Deus fosse glorificado através daquela enfermidade. Sabe essa luta que você está passando? É para que o nome de Deus seja glorificado. Para que o nome de Deus seja glorificado através da luta, do problema, da dificuldade, de tudo isso que nós estamos passando. Aí você vai chegar lá na frente e vai olhar e dizer: que bênção, que maravilha. Não foi do meu jeito, não foi do meu modo, não foi da minha maneira, mas eu recebi a bênção. Eu fui alcançado pela bênção. A nossa expectativa é diferente da realidade de Deus. A expectativa de Marta era uma, a realidade de Deus era outra. Coloca para nós, por gentileza, 2 Reis, capítulo 5, versículo 9 a 11. 2 Reis, capítulo 5, versículo 9 em diante. Olha o que diz esse texto. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros e parou à porta da casa de quem? De Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Olha a expectativa dele no próximo versículo. Então Eliseu, porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia. Olha a expectativa de Naamã. Ele tinha uma expectativa totalmente diferente daquilo que Deus ia fazer na vida dele. Muitas das vezes você, nós temos uma expectativa, mas Deus tem uma realidade maior e melhor para nós. Ele tem algo melhor. Diz o texto: porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso.
Você pode entender isso? A frustração desse homem com aquilo que não aconteceu do jeito, do modo, da maneira que ele criou a sua expectativa. Como estão as suas expectativas? E qual é a realidade de Deus para a nossa vida? Aí o profeta manda alguém ir até ele, para ele mergulhar 7 vezes no rio. Já pensou, você vir na casa de Deus, Deus vai usar o profeta, profetizar sobre a tua vida, a porta vai abrir, o milagre vai acontecer, a cura vai chegar, o seu filho vai ser curado, e você na expectativa, de repente no teu tempo, do teu jeito, do teu modo, da tua maneira, não aconteceu nada ainda. Ei, vamos viver a realidade de Deus? Vamos viver a realidade de Deus, aquilo que Ele tem para nós. Coloca por gentileza Isaías 55, 8 e o 9. Olha o que Deus tem para mim e para você. Olha o que Deus tem para as nossas vidas. Porque os meus pensamentos não são, as minhas expectativas, diz o Senhor, não são as suas. Não são. Não é do meu jeito, não é do meu modo, não é da minha maneira. É dele. Tudo é para Ele, por Ele todas as coisas foram feitas. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. A gente vê o micro, o pequeno. A gente está enxergando o copo. Ele vê o oceano de bênçãos sobre a tua vida, o oceano de bênçãos sobre a tua família, o oceano de bênçãos sobre os teus negócios, o oceano de bênçãos sobre as tuas emoções, sobre os teus sentimentos, sobre as tuas vontades, sobre os teus desejos. Ei, nós olhamos e enxergamos o micro, só uma partícula. Eita, mas Ele está vendo longe. Ele está vendo grande. Ele está vendo aonde nós vamos chegar. Se encontra conosco nessa noite a nossa irmã Patrícia. Eu vejo com ela passando um filme na cabeça dela. O Lindomar lá na igreja, na 2 da Ceilândia Sul. Uma igrejinha, quando estava cheia, tinha um congresso aonde de repente estava lotado a igreja. Gente saindo pela janela, você contava, dava 50 ou 80 pessoas. Aí hoje o Lindomar, aqui. A gente enxerga o micro. E ele enxerga o macro. Pastor, como é que o senhor chegou aqui? Eu estava em casa, mudei da Ceilândia para Taguatinga, estava em casa. Meu filho chegou à noite e disse, pai, a missionária lá da igreja, ela disse, para nós levantarmos uma oferta lá na igreja para o senhor. Eu disse, meu filho, a sua igreja estão começando agora, estão se reunindo agora. Nós, graças a Deus, aqui a vida está tranquila, está boa, uma oferta. O obreiro vai vir aqui e explicar para o senhor. Passou-se alguns dias, o obreiro Kes, nosso amigo, chegou com um envelope, disse aqui, pastor, isso aqui, que a missionária levantou, que Deus botou no coração dela, é a seguinte situação. Deus ministrou na vida dela para falar para o Senhor, que tudo o que o Senhor já fez na obra, e o homem não reconheceu, isso aqui não é um pagamento, é um reconhecimento de Deus por aquilo que o Senhor fez na obra do Senhor. E daqui uns dias o Senhor vai estar no gabinete de um homem, e a partir daí, o seu ministério vai alavancar. O Senhor vai ver coisas que o Senhor nunca viu. O Senhor vai experimentar coisas que o Senhor nunca experimentou. 3 meses eu estava no gabinete do pastor Jeová. Por um cumprimento da palavra de Deus. Micro. E Deus vê o macro. Vamos sentar entre príncipe. Olha o privilégio de sentar entre príncipe. Marta estava vendo somente aquela situação. Ela queria somente a cura de Lázaro.
Mas tinha algo maior e melhor. Tinha algo que poderia fazer com que o nome de Jesus fosse ainda mais conhecido. E esse evento vai fazer com que o nome de Jesus seja mais proclamado. A glória de Deus vai se derramar naquele lugar através do que vai acontecer. Porque os planos que eu tenho a respeito de vós é maior. Ele tem coisa maior para você? Diga para o teu irmão, é maior, é melhor. A expectativa é maior, é melhor. A Marta queria cura. Jesus queria glorificar o nome do Pai. Marta queria algo pequeno, Jesus queria algo maior, glorificar o nome do Pai. Você pode entender isso? O que você está passando é para glorificar o nome dEle, é dEle, para Ele, por Ele, são todas as coisas, é o nome dEle que tem que ser engrandecido. Pastor, através da luta, através da luta, Ele quer te moldar, transformar, Ele quer nos aperfeiçoar. É só bênção? Não. Imagine 2 mulheres agora dentro de casa, naquela época sem o provedor da casa. Você pode imaginar isso? 2 mulheres dentro de casa. Jesus poderia, naquele momento que chegou o mensageiro, liberar uma palavra e dizer: pode voltar que ele está curado, pode voltar que ele já está sarado. Evangelho de Mateus, capítulo 8, e o verso 8 em diante, coloca por gentileza. Olha o que Jesus faz com esse homem. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. O 9. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isto e ele faz. Põe o 13 por gentileza, 13. Então, disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora, Jesus não poderia fazer isso com Lázaro também? Pronto, pode ir. Quando você chegar lá, ele já está curado. Foi o que aconteceu com esse centurião. Mas Deus, Jesus, tinha um propósito maior sobre aquela situação. Você tem que entender que Jesus, Deus, tem um propósito maior sobre aquilo que nós estamos passando. É interessante que no versículo 1 vai dizer: havia em Betânia um certo homem de nome Lázaro, na aldeia de Betânia, de Marta e Maria. Estava doente. Mas o caso se complicou. Quando Jesus chega até Marta e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Diga para o teu irmão, quanto maior o problema, quanto maior o problema, quanto maior o problema, maior é o... Quanto maior o problema, maior é o milagre. Quanto maior o problema, maior é o milagre. Ele não quer fazer coisa pequena na sua vida, Ele quer fazer coisa grande, coisas extraordinárias. É coisa extraordinária. Tudo é milagre, uma dor de cabeça, uma ressurreição. Mas o impacto que existe entre uma dor de cabeça e uma ressurreição. E foi nessa hora, nesse momento, nesse dia, que os fariseus se reuniram mais ainda para prenderem Jesus. Por quê? Porque Ele vai fazer algo que naquela época não era comum. E nós vamos ver por que Lázaro, de repente, Jesus chega no 4º dia. Não chegou antes. Porque até o 3º dia havia-se uma crença que o morto poderia ressuscitar. E Jesus não ia fazer o milagre que de repente alguém podia entender, falar: não, isso já aconteceu. Sabe o teu milagre? É diferente de todos.
O teu milagre é diferente de todos que você já viveu. É diferente de todas aquelas pessoas que estão à sua volta. Porque o seu milagre é algo especial. É diferente. É o quarto dia que ele vai chegar. É no quarto dia que ele vai operar. É no quarto dia que ele vai operar o milagre. Sabe, o Salomão escreve, Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas, não é no meu tempo. No meu tempo vai estar cru, frio, sem sabor, sem gosto. Mas no tempo dele vai trazer prazer, alegria, satisfação, gozo. No tempo dele é diferente, no tempo dele as coisas acontecem de maneira diferente. Quanto maior o problema, maior o milagre. É isso que ele tem para mim e para você. É isso que ele vem para mim e para você. Olha o que diz o versículo de número 11. Assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Lázaro, o nosso amigo. Quantos são amigos de Jesus aqui? Quantos são amigos de Jesus? O nosso amigo dorme, nós vamos despertá-lo. Você pode ver pelos olhos da fé, ele já caminhando ao seu encontro. Já caminhando ao seu encontro. Lázaro dorme, nós vamos ao encontro dele. Ei, ele está vindo. Jesus está vindo. Jesus está chegando. A bênção está chegando. Aquele que pode operar o milagre está chegando. Aquele que faz a diferença está chegando. Aquele que é o divisor de águas está chegando. Você pode entender isso? O divisor de águas está chegando. Assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Vou despertá-lo do sono. Você pode até afastar-se de Jesus, mas ele nunca te abandona. O amigo fiel, o amigo verdadeiro nunca nos abandona. Ele sempre está conosco. Assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Estava morto, mas era amigo de Jesus. Quem sabe? Alguém está morto espiritual, mas é amigo de Jesus. Alguém se afastou, mas é amigo de Jesus. Alguém pisou na bola, mas é amigo de Jesus. E um amigo não abandona o outro de maneira nenhuma. O amigo é o amigo para sempre. Ele é o Pai, Deus é o Pai que sempre está de braços abertos. Lembra da palavra do filho, a parábola do filho pródigo? Evangelho de Lucas, capítulo 15. O texto vai dizer que o filho pródigo caiu em si. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de chames meu filho. Me trate como um dos seus empregados, jornaleiro. Ele estava, na verdade, emocionalmente perturbado. Porque a preocupação dele era com aqueles que ficaram dentro de casa. Eu vou voltar, mas o que eles vão falar de mim? Eu vou voltar, mas como eu vou ser recebido por eles? Não era a preocupação do pai, porque ele conhecia o pai. A preocupação dele era com aqueles que ficaram dentro de casa. Porque o filho mais velho vai desrespeitar o pai, ignorar o filho, o irmão, que quando ele volta do campo, está sendo feita uma festa, ele pergunta: o que acontece? Por que a festa? Ele diz: teu irmão voltou e teu pai fez uma festa. O pai sai da festa e vem conversar com ele, que naquela época era uma desonra, o filho que tinha que ir até o pai. Mas o pai sai e vem falar com o filho. Ele vai dizer: este teu filho, ele não diz meu irmão, esse teu filho saiu, gastou tudo, e agora voltou e o Senhor fez uma festa. Estou há tanto tempo contigo, nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos. Era perfeito.
estava dentro da casa do pai e não aproveitava das benéficas do pai. Porque ele disse, eu nunca tive um cabrito, um cordeiro, nunca tive um animal para festejar com os meus amigos. E tem muita gente lá fora, pensando como vai voltar para as igrejas. Como eu vou ser recebido? Porque o filho mais velho ficou. E como vou ser recebido? Tem muita gente lá fora, esperando de mim e de você um abraço. Braços abertos dizendo, vem. O texto vai dizer que o pai está olhando, esperando o filho voltar. Quando de longe ele avista o filho, ele corre e abraça o filho, não se preocupa se está maltrapilho, se está sujo, se está fedendo, ele abraça e beija. Eu acho interessante esse texto, eu tenho falado muito sobre isso. Quem é o pai que tem um anel novo em casa? Quem é o pai que tem uma sandália nova em casa? Quem é o pai que tem uma túnica nova em casa? É um pai que tem realidade. Marta tinha expectativa, Jesus tinha realidade. Esse pai da parábola, ele tinha realidade. Que realidade era essa? De entender que o filho ia voltar. Você pode entender isso? Comprou um anel, comprou uma sandália, comprou uma túnica, mandou cevar, e o texto vai dizer, o artigo definido. Não é um animal, é o. Olha, ceva esse aqui. O animal que quando meu filho chegar, nós vamos festejar. Você pode começar a festejar pela tua bênção, pela tua vitória? Você está cevando o animal para fazer a festa? É realidade. O que nós cantamos aqui, se eu obedecer a minha, será a voz. Se essa é a minha realidade, eu posso começar a cevar o animal, porque vai ter festa. Eita, eu posso começar a cevar o animal, porque vai ter festa. Quando o filho chega, o pai abraça, beija, traz o anel, a sandália, a túnica. O anel simbolizando a nova aliança que ele estava fazendo com o filho. Porque a aliança tinha sido quebrada, ele fez uma nova aliança. As sandálias para o filho andar agora num caminho novo, um caminho de paz, de tranquilidade, de sossego. Porque lá fora ele só teve tribulação, angústia, lá fora ele só teve decepção. Agora ele volta para a casa do pai. E a túnica? A proteção do pai sobre ele. Quando eu, você, nós aceitamos a Jesus como Salvador, Ele nos deu uma túnica nova, Ele nos deu uma sandália nova, Ele nos deu um anel novo, uma nova aliança. Jeremias vai dizer, escreverei no teu coração, não um coração de pedra, mas um coração de carne, um coração moldável, um coração ensinável. É isso que Ele faz com nós, é isso que Ele faz conosco. E Ele está de braços abertos nos esperando. Marta tinha realmente uma expectativa, mas Ele tem realidade para nós. Coloca por gentileza, versículo 39 e o 40. 39, Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo João. Disse Jesus, tirai. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira, porque já é de 4 dias. Senhor, não tem mais jeito. Até 3 dias a gente tinha esperança. Poderia haver uma ressurreição, como foi a de Cristo. Mas é o 4º dia. Já cheira mal, já não tem mais jeito. Não tem mais o que fazer. Diga para o teu irmão, o milagre é por conta dele. O milagre é por conta dele. Não é eu e você que vamos realizar o milagre, não, é Ele.
É Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que opera, é Ele que manda. O milagre é por conta dEle. Apenas Ele quer que nós tiramos a pedra. Incredulidade, incerteza, dúvida, desconfiança. Será que vai dar certo? Será que a coisa vai acontecer? Será que vai ser desse jeito? Quando Marta diz, Senhor, Senhor, já cheira mal, já são 4 dias. Ela está dizendo, Senhor, não tem mais jeito. Acabou. Findou. O Senhor não chegou em tempo. Ele não adianta e nem atrasa. Ele chega na hora certa, no momento certo. Porque a palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ela é boa porque chega no momento certo. Ela é perfeita porque vem na quantidade certa. E ela é agradável, porque não traz tristeza, não traz dor, não traz decepção. Ela traz alegria, ela traz gozo, ela traz confiança, ela traz renovo. É isso que Ele tem para mim e para você. O milagre é por conta dEle. E nós começamos a pensar, por que não acontece? Por que ainda não? Olhamos para alguém do nosso lado e disse, recebeu a bênção e a minha não chegou ainda. Como diz nosso pastor Marcos Calil, se alegre pela bênção do nosso irmão. A tua hora vai chegar, o teu momento vai chegar. Tira a pedra. Pastor, como é que eu tiro a pedra? Olha o tema. Olha o tema. Quem se liga aqui com lá, tudo. O que ligares aqui será ligado. O que ligarmos aqui será ligado. O que ligarmos aqui será ligado. O que ligarmos aqui será ligado lá no céu. Porque Ele prometeu um dia para mim e para você que nós estaríamos com Ele. Por gentileza, Evangelho de João capítulo 14, verso 1. Olha a promessa dele para mim e para você. Não se turbe, não se atemorize, não fique triste, não fique descontente, não se turbe o vosso coração. Credes? Credes também em mim, disse Jesus. O 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha o 3 que diz. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estejais vós. 4. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Qual é o caminho? Para onde eu estiver, vós estejais. Promessa dele para mim e para você. E Marta vai dizer, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus disse, não é assim não, Marta. A coisa não é assim não, Marta. Não é na sua expectativa, é na minha realidade. Marta, não é na sua expectativa não, é do jeito que o Pai ordenou. É da maneira que Ele quer que faça, que aconteça. Eu, você, nós temos que fazer o milagre é por conta. Coloca para nós, por gentileza, 1 Reis 18, 31. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos, das filhas de Jacó, qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez, e fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. Coloca por gentileza aí o 38. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava. Quem faz o milagre?
quem faz o milagre. O milagre é por conta, mas eu tenho que fazer a minha parte. Quando os profetas de Baal passaram o dia todinho se rasgando, clamando ao Deus dele, Elias disse: vamos fazer diferente? Abre o rego. Vamos dificultar para ver se o negócio funciona mesmo? Abre o rego, enche de água, põe mais água. Senhor, tu sabes que eu sou teu servo, e esse povo também tem que saber. Desceu, consumiu tudo. Quando eu, você, quando nós fizermos a nossa parte, Deus faz a parte dele, o milagre acontece. Quando ele chega lá, ele diz: tirai a pedra. Qual é a pedra que está nos obstruindo de repente receber a nossa bênção? Qual é o empecilho que existe para nós alcançarmos a nossa bênção? Qual é a situação que acontece para que nós não venhamos ser abençoados? Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 e 2, por gentileza. Onde Deus vai tirar Lázaro e transportar ele. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Onde estava? Onde estava? Lázaro, que falecera e a quem ressuscitou dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa. Você pode entender isso? Ele estava à mesa. Da morte para a vida. Da morte para a vida. Tem pessoas aqui nessa noite que estão vivendo momentos de morte na sua vida. Morreu a esperança, morreu o sonho, morreu os projetos, morreu. Mas é noite de ressuscitar. O nosso amigo Lázaro está morto, mas nós vamos ao encontro dele, disse Jesus. Ele está vindo ao seu encontro. Ele está caminhando em sua direção. Ele está vindo a teu encontro. Ainda que o seu Lázaro esteja morto, ele está aqui nessa noite para ressuscitar. Pastor, qual é o meu Lázaro? Você conhece. A porta de emprego que não abre. Estudo e não está certo, não passa em concurso público. Entreguei currículo para todos os lados e de repente a coisa não aconteceu. Essa doença que insiste está no meu corpo. As finanças que não rompem. Qual tem sido o seu Lázaro? Ele está aqui nessa noite. E ele mandou um mensageiro. O Espírito Santo de Deus está comunicando a ele o que nós estamos passando. Porque a palavra diz que nós não sabemos nem orar, mas o Espírito expressa com gemidos inexprimíveis. Sabe quando você entra dentro do teu quarto? Quando as lágrimas descem. Só você e ele sabem o que você está passando. O Espírito Santo pega, transforma, mexe e chega diante dele e apresenta. A minha filha está precisando disso. O meu filho está precisando disso. Ele precisa da porta que se abra. Ela precisa da porta que se abra. Ele precisa desse milagre. Ele precisa sair desse problema, dessa luta, dessa dificuldade. A expectativa de Marta era uma: cura. Quantos milagres Jesus já tinha feito? Mas a realidade de Jesus era outra. Glorificar o Pai, exaltar o Pai, bendizer o nome do Pai. É noite de nós tomarmos posse. Quando Jesus chega no túmulo, ele vai dizer: sai para fora. E Lázaro vem andando.
e Lázaro vem andando. O milagre acontece e Lázaro vem andando. O milagre acontece e Lázaro vem andando. Comece pelos olhos da fé nessa noite, vendo o teu Lázaro, vendo a tua vitória. Para aquela família, a vitória dela era a vida de Lázaro. O que é a tua vitória nessa noite? O que você veio buscar nessa noite? O que você veio apresentar a Ele? Qual é a sua expectativa nessa noite? Viva a realidade de Deus. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos, através do poder que em nós opera. Diga para o teu irmão, Ele está operando, Ele está agindo. Ele está operando, Ele está agindo. Pastor, não estou vendo nada. Não precisa você ver. É confiar. Se eu obedecer às minhas, será a voz de Deus. Essa voz de trovão, que vem arrebentando tudo, quebrando tudo, tirando toda a impureza, toda a incerteza, toda a dúvida, toda a desconfiança. Essa voz que vem limpando, lavando, purificando, transformando, moldando. Essa voz que vem agindo e vai trazer a brisa calma, tranquila. E você vai deitar e dormir tranquilamente. Fique de pé, por gentileza.